Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco e este é o meu diário virtual. Hoje eu vou contar para vocês um fato muito interessante, né, que me acontecia com frequência quando eu ainda frequentava o Centro Espírita Kardecista. Na época que eu frequentava o Centro Espírita Kardecista, eu lembro desse acontecimento, gente, e é uma coisa que sempre me deixou muito surpresa, né? Eu nunca imaginei que anos bem mais tarde eu iria então fazer parte de um terreiro de Umbanda. Eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Mas como tudo é um processo, tudo é transformação, tudo é mudanças, então eu acredito que tudo é um caminho, né, a ser percorrido. Eu acho que tudo tem um porquê também, né? A gente pode não entender, mas com certeza algum aprendizado ali a gente terá, né? Alguma lição para aprender. Então, eu vejo que é tudo muito válido, né? As nossas experiências, elas acabam sendo de uma forma ou de outra muito valiosas, no meu ponto de vista. Bom, então voltando lá naquele assunto do Centro Espírita Kardecista, quando eu trabalhava, né, como médium no Centro Espírita, me acontecia algo, gente, toda vez que eu chegava, que eu ficava muito intrigada, até que um dia eu perguntei para a senhora que presenciava isso, que fazia isso, eu perguntei o porquê daquilo, né? Por que que ela tinha aquela atitude? E ela me revelou, e eu vou contar para vocês. Então, toda noite, né, na reunião de trabalho, no Centro Espírita Kardecista, toda vez que eu chegava, eu gostava de chegar um pouco mais cedo para estudar, pegar um livro, né, já ir lendo, ou então ficar em silêncio, fazendo prece. E tinha uma senhora que frequentava o centro, ela sempre estava presente também, e ela gostava muito de conversar comigo. Então eu chegava cedo, ela já estava lá no centro, né? Então eu chegava, tinha ela, mais algumas pessoas, mas como a gente gostava muito de se falar, conversar, então eu já chegava e já sentava na assistência, né, no banco que ela estava. E todas as vezes que eu chegava primeiro que ela, gente, ela nunca sentava perto de mim, ela dava um espaço. Sabe como que se desse um espaço para alguém sentar também? Uma outra pessoa, para outra pessoa chegar e sentar do seu lado, então seria isso. Toda vez que eu chegava, assim, que eu sentava perto dela, ou ela sentava perto de mim, ela dava esse espaço, né, para uma pessoa sentar. E eu confesso para vocês que eu ficava muito intrigada com aquilo, sabe? Eu comecei a achar muito estranho, muito esquisito, né? Toda vez que eu ia sentar perto dela, ela tirava um pouco, né? Ou seja, ela mudava para uma outra cadeira, deixando o lugar sempre vazio do, do meu lado e do lado dela. Então, ficava sempre, ela sempre dava um espaço para alguém. Pronto, é isso. Então, eu comecei a observar isso, eu comecei a ficar chateada, eu comecei a achar que aquilo não tinha sentido. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e um dia eu não aguentei mais de ver aquilo, né, essa situação,
que toda vez que eu chegar, sentar, ela sai, dá um espaço, senta numa outra cadeira. Ficava aquele vazio entre a gente, né? Então, um dia, gente, eu cheguei nessa senhora e eu questionei por que ela fazia aquilo. Eu estava me sentindo chateada, ficando incomodada, né? Então eu queria saber o porquê daquilo. E eu cheguei nela e eu questionei, né? Eu falei, por que que toda vez que eu chego, a senhora dá lugar meio que parece para alguém sentar, né? Por que a senhora faz isso? A senhora vê alguma coisa em mim? Eu quero saber, né? Porque eu estou ficando chateada com isso, né? Aí ela falou, não, mas não tem motivo para você se chatear. Eu acho que é muito importante eu fazer isso. Eu falei, tá, mas por que a senhora faz isso? Ela, gente, a princípio, ela não queria me falar, né? Ela não era médium que trabalhava ali no centro, mas em toda reunião ela estava presente. Só que ela era clarividente, né? Era uma tinha mediunidade, era uma médium que não trabalhava, mas ela tinha a clarividência, né? E eu questionei porque eu estava ficando chateada com aquela situação, incomodada também, então eu questionei. Ela, a princípio, ela não queria me falar, mas eu insisti para que ela falasse, né? Eu falei, pode falar, eu não tenho medo. Eu sou vidente, eu vejo espíritos, então eu não vou ter medo, né? Se é alguma coisa que a senhora está vendo, pode falar, que eu vou entender isso numa boa. Eu falei para ela assim, aí ela ficou mais aliviada, mais confiante para me falar, né? Gente, e qual não foi a minha surpresa quando ela me falou? Ela falou, bom, então eu vou te contar. Toda vez que você chega, quando eu dou um lugar, eu deixo um lugar vazio, na verdade, o lugar não fica vazio. Eu cedo lugar para sua cigana sentar. Você tem uma cigana, essa cigana acompanha você e ela está presente na sua vida e ela vai ficar com você até o final da sua vida. Você querendo ou não, ela vai ficar com você até o final da sua vida. Então, quando eu faço isso, que eu dou lugar para alguém, eu dou lugar para ela, porque ela acompanha você. Então, ela chega com você, então eu dou lugar a ela. Ela senta no lugar que está vago, né? Então, é para ela que eu cedo o lugar. Gente, eu achei aquilo impressionante. Ela descreveu a minha cigana, como a minha cigana se apresentava. Ela deu a descrição como ela via, né, a minha cigana. Quando ela me falou isso, gente, eu trabalhava no centro espírita kardecista. Eu nunca imaginei que a minha cigana tivesse ligada com um terreiro de Umbanda, né? Fosse uma entidade de um terreiro de Umbanda. Eu nunca imaginei isso. Eu só não entendi por que aquela cigana, né, ela me acompanhava e por que ela iria ficar comigo até o final da minha vida. E eu nunca imaginei que ela fosse uma entidade de um terreiro de Umbanda, né, que ela trabalhasse na linha de um terreiro de Umbanda. Eu nunca imaginei isso naquela época, sabe? Sobre terreiro de Umbanda, né? Eu nunca imaginei que um dia eu fosse pisar num terreiro de Umbanda, fosse conhecer, fosse desenvolver também a mediunidade nessa linha de trabalho. Então, eu nunca imaginei isso.
Mas eu guardei aquilo com muito carinho, sabe? Aquelas coisas que aquela senhora me disse sobre a minha cigana, eu guardei com muito carinho, muito amor, né? Fiquei muito feliz saber que tinha uma cigana que me acompanhava e queria ficar comigo até o final da minha vida. Bom, diante dessa revelação, o, o decorrer do tempo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Frequentei ainda o centro espírita por um bom tempo ainda, né? Vários e vários e vários anos trabalhando no centro espírita kardecista. E até que chegou um momento que eu senti no meu coração que era o momento de parar e eu parei, sabe, gente? Muitas pessoas me questionam até hoje, me questionaram muito na época por que eu me afastei. Eu me afastei porque eu acho que tudo na vida da gente tem começo, tem meio, tem fim, né? Eu acho que foi uma etapa, foi um processo ter ficado, ter trabalhado aquele tempo todo. Então eu acho que quando chegou o momento certo, eu senti no meu coração que eu deveria me afastar e assim eu me afastei. Fiquei afastada, né, por um bom tempo e vários e muitos anos mais tarde foi aonde então eu fui pela primeira vez conhecer um terreiro de Umbanda, né? Fui conhecer, gostei e acabei me decidindo desenvolver a minha mediunidade também naquela linha de trabalho, né? Num terreiro de Umbanda. Então, entrei para o desenvolvimento mediúnico nesta linha de trabalho, né? Dentro da Umbanda. E qual não foi a minha surpresa que no meu processo de desenvolvimento, qual não foi a minha surpresa que eu tinha, então, a minha cigana e tempos depois ela veio, então, a incorporar em mim e trabalhar no terreiro de Umbanda. Eu fiquei muito feliz com isso, pelo fato de ter conseguido, né, desenvolver a minha mediunidade também na linha de trabalho da Umbanda. E fiquei muito feliz de ter um contato mais direto com a minha cigana, que é a minha cigana que eu carrego, né, e que está na minha coroa mediúnica. Então eu fiquei muito surpresa com isso, gente. Eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Eu tenho muito carinho, muito amor, muito respeito pela minha cigana. Apesar de eu não estar trabalhando no terreiro de Umbanda, não fazer parte mais, né? Hoje em dia não fazer parte mais de uma corrente de trabalho na Umbanda. Apesar de eu não estar trabalhando, né, em terreiro nenhum, e mesmo eu sendo espiritualista, mas eu tenho um grande amor, muito respeito e muito carinho pela minha cigana, pelos meus guias, né, de uma forma geral, tanto na linha da Umbanda, quanto o meu guia espiritual na linha de trabalho dentro da doutrina espírita kardecista, né, que é um padre. Então eu tenho muito respeito pelos meus guias espirituais. E é isso, gente. Então é um fato que me marcou muito, né? Pelo fato de eu estar trabalhando dentro de um centro espírita kardecista e ter a revelação por uma clarividente que eu tinha uma cigana, que eu trazia na minha vida uma cigana que me acompanhava, né? E que ela iria permanecer na minha vida até o final.
Então, isso foi uma coisa que me deixou muito surpresa, porque na época eu trabalhava dentro de um centro espírita. E essa senhora, né, clarividente, me trouxe à tona esta, esta visão, né, esta cigana, né, ela me trouxe o conhecimento da minha cigana para mim, naquela noite de trabalho no centro espírita. Eu nunca esqueci isso e foi maravilhoso saber, sabe? Foi maravilhoso e, e fiquei muito surpresa, gente, na época, né? Eu estava num centro espírita kardecista e de repente saber que eu tinha uma cigana, né, que me acompanhava. É impressionante, né? Tem umas coisas que a gente não tem uma explicação muito clara, né? As coisas simplesmente na vida da gente vai acontecendo e quando vê, né, elas tomam os seus rumos da maneira que tem que ser tomados. E assim eu termino este relato, né, que eu achei muito interessante. Eu conheci a minha cigana sem nunca ter pisado antes num terreiro de Umbanda, né? Eu fiquei bastante impressionada com isso. Mas tudo na vida da gente é experiência, é aprendizado. Eu vejo dessa forma. Eu tenho muito carinho por tudo que vem à minha vida, porque eu tenho certeza que é para o meu aprendizado, para a minha evolução espiritual. Embora muitas das vezes tendo muitos tropeços, né, pelo caminho à frente, mas mesmo assim eu acho que tudo é válido, né? Tudo tem um porquê e tudo tem uma lição para que nós possamos ver a vida, as coisas de outra forma, de outra maneira. Muitas das vezes não tem explicação certos acontecimentos, mas acontece. Acredito que devido a todo esse processo de conhecimento e evolução espiritual dentro da minha linha de raciocínio. Então, eu finalizo o vídeo agora. Beijo.